ver a imperatriz. Então, assim, não, você vê os registros da época de jornal, você rola da risada, porque assim, uma multidão gigantesca acompanhando o traslado do corpo de um convento para o outro, e assim, a mensagem era, a legenda era, pequena multidão de curiosos, sabe assim, tentando minimizar essa questão do povo carioca em relação a eles acompanharem o enterro da imperatriz, né, falecida 90 anos antes, né, essa coisa que o carioca ainda tinha da realeza, né, do império, né, também uma coisa bem curiosa também, porque eu acho que ela é uma figura que ela ficou, não sei se pelo sofrimento que foi passado, tudo, mas as pessoas têm uma fascinação por ela, né? Eu acho que mais do que a Amélia, né? Bem mais, porque a Amélia ficou muito pouco tempo, ela não conseguiu gravar na memória, porque ela está aqui desde 1818, se eu não me engano, 18? Não, um pouco antes, 1813, eu acho. Então, ela está muito mais tempo no Brasil do que a Amélia, né? Ela passa como princesa, como imperatriz, né? Ela passa por todo o processo da independência, então ela é um personagem muito mais rico para a história do Brasil do que a Amélia. A Amélia não conseguiu ficar muito tempo aqui, não conseguiu imprimir nada, né? Tem uma carta que ela teria deixado para as mães do Brasil, falando do órfão que estava deixando, que era o Dom Pedro II, né, para as mães brasileiras adotarem essa criança. Eu acho que essa carta é do Dom Pedro I, porque marqueteiro do jeito que ele era, ele falava, vou assinar como Amélia, que aí fica de mulher para mulher, entendeu? Se eu assino como pai, ele era muito marqueteiro. Uma maneira de comover as mulheres. Era uma maneira, e pô, eu tô deixando meu único filho, entendeu? Isso é verdade. Paulo, Então, como é que você vê aonde os caminhos começam a se cruzar entre Domitila e Leopoldina? No ano do nascimento delas, uma nasce em dezembro e a outra nasce em janeiro do mesmo ano, 1797. E aí o caminho mesmo vai cruzar através do Dom Pedro, quando ele vem para São Paulo em 1822, agosto de 1822, por conta já do processo, né, da independência que estava se criando, era um borbulhão o Brasil na época, né, político, e ele vem para São Paulo justamente para acabar com uma rebelião. E quem é o guia dele do Rio de Janeiro para São Paulo? É o irmão, é o cadete Francisco de Castro, do Canto e Melo, que era o irmão mais novo da futura Marquesa de Santos, da Domitila. E provavelmente ela com problemas com o marido que havia esfaqueado ela brigando pela guarda dos filhos, provavelmente ele deve ter contado para o futuro imperador, para o príncipe regente na época, né, o Dom Pedro, e aí eles se conheceram carnalmente, como ele deixa registrado, no final de agosto de 1822, portanto, alguns dias antes da proclamação da independência no Ipiranga. E em 23 ela é levada, ela vai para o Rio de Janeiro, em 1823, ele chama ela já está grávida do primeiro filho dele, e aí de 23 em diante começa a ascensão dela, aos poucos, né, inicialmente de uma forma velada, ela bem longe do palácio, sem frequentar a corte, mas aos poucos isso vai mudando, até que finalmente ele coloca ela em 1824 1825, ele coloca ela como dama de companhia da imperatriz Leopoldina, né? Então aí a imperatriz Leopoldina é obrigada a conviver com a amante do marido dentro do palácio, né? A Domitila ela entra na escala dos semanários do paço, que são funcionários que eles têm que cumprir um determinado período trabalhando dentro do palácio, servindo aos imperadores, no caso ela como dama camarista da imperatriz, era a dama da câmara, na câmara, ela entrava dentro do quarto da imperatriz para ajudá-la no necessário, desde se vestir até pentear, até... A gente tem que lembrar de uma época que hoje em dia a gente não tem mais isso, mas, por exemplo, a Leopoldina, quando uma amiga, Maria Graham, vai embora do Brasil, ela pede para a Leopoldina uma mecha de cabelos. E aí a Leopoldina fala, que pena, não tem nenhuma criada para cortá-los para você.
né? Então a gente está num período onde todos esses serviçais tinham funções, né? E a Domitila vai praticar essas funções de quarto, né? Ao lado da Imperatriz do Brasil, da mulher oficial do Dom Pedro. Você acha que com essa proximidade da Domitila no Paço Imperial, ela ali participando da intimidade da Imperatriz, você acha que isso foi realmente um fator que começou os problemas de depressão da Imperatriz? É possível que sim. Tá? Uma das... A Leopoldina, ela não externava as suas emoções, né? Ela, em particular, claro, né, em particular há registros de briga dela com o Dom Pedro, mas em público ela era uma Habsburgo dos pés à cabeça. Ela tinha sido criada para ser uma figura de Estado. E essas figuras de Estado, elas seguem um protocolo, né? Você não pode externar suas emoções em público. Então, essas mágoas guardadas, uma hora deve ter estourado. Isso daí, inclusive, é utilizado, para te exemplificar isso, quando a Imperatriz Amélia, a futura Imperatriz Amélia, está para se casar por procuração na Europa com o Dom Pedro, a mãe da Imperatriz Amélia, a Duquesa Augusta de Leuchtenberg, ela entra em contato com a madrasta da Leopoldina na Áustria. Elas eram irmãs, a Duquesa com a atual esposa do Francisco II. E ela pergunta o que aconteceu. E aí essa madrasta da Leopoldina comenta que a Leopoldina devia ter se queixado mais, que ela deixou o Dom Pedro à vontade. Então, para o Dom Pedro, isso é um fato, até o Barão de Marechal, o embaixador, ele chega a comentar que o Dom Pedro entendeu essa frieza estatal da Leopoldina como ela não se importa, então eu posso fazer o que eu quero. E ele realmente fez, só que ela se magoava com isso. Né? Existem registros de que ela teria dito que seria fácil, na posição dela como imperatriz, punir uma serviçal, uma criada, mesmo tendo uma posição na corte, como a Domitila. Mas se ela fizesse isso, Dom Pedro ficaria contra ela e isso seria para ela o fim, porque ela realmente amava o Dom Pedro. Paulo, muito se fala sobre Dona Leopoldina efetivamente ter assinado a Declaração da Independência, né? No dia 2 de setembro, as cartas. Na verdade, como foi essa história? A participação da princesa regente na época, nessa ação da independência, até que ponto é fato ou é lenda? É fato a partir do momento que ele deixa ela com poderes de reger o império. Então ela presidir, no momento que acontece a chegada das cartas, ordenando que o Dom Pedro volte para a Europa, para continuar os estudos, para poder assumir o trono em Portugal e deixar o Brasil, e aí essa recolonização do Brasil, que já está sendo tentada pelas cortes portuguesas, ela é a mulher, né, que está exercendo o poder de governo quando chega essas cartas, e ela preside o Conselho de Estado que se reúne para deliberar o que fazer. Né? Então, quer dizer, ela está presidindo esse conselho, então ela é a Fons Honorum, como fala, ela é a fonte de poder, né, do Estado na época. Então é claro que ela teve... não que ela assinou a independência, até porque essa independência, como nós vamos ter, é um processo. Assim, ele grita independência ou morte no 7 de setembro, mas o Brasil, ele continua unido a Portugal. Ele continua unido como o Reino Unido de Portugal e Algarves. Até mesmo o José Bonifácio, você encontra documentação do José Bonifácio assinando em agosto, né, um mês depois da independência, como ministro dos estrangeiros do Reino do Brasil, Portugal e Algarves. Né? Então essa independência, como nós conhecemos mesmo, ela vai se consolidar totalmente, essa separação total de Portugal, quando Portugal está mandando tropas para o Brasil,
para começar a Guerra da Independência, e quando o momento primordial é a coroação do Dom Pedro como imperador do Brasil, no final de 1822. Né? Então, não é só uma assinatura que resolve tudo, é todo um processo que tem vários desencadeamentos, né? Vai ter guerras em 23, 24, mas sim, a Leopoldina foi uma personagem preponderante nos primeiros momentos nessa vacância, né, do Dom Pedro em São Paulo e ela lá no Rio de Janeiro, presidindo esse Conselho de Estado que deliberou alguns caminhos viáveis para o Brasil seguir. Paulo, existem escrito que a Marquesa de Santos ela promoveu, né, um atentado contra a irmã, né, a Baronesa de Sorocaba. E também existem histórias que ela teria também envenenado a imperatriz, feito alguma coisa. Como é isso? Você acha que ela teria coragem de fato? Brasileira linguarudo, né? Então aí sai muita lenda. Realmente houve um atentado, isso é registrado. Né? A Baronesa de Sorocaba sofreu um atentado voltando para a casa dela na Glória, né? Ela estava na subida da ladeira da Glória, ela teria sido não sei se é uma cadeirinha ou a carruagem dela teria sido alvejada a tiros. E a culpa recaiu sobre a Domitila. Não existe prova, né? Aí o que acontece? O Dom Pedro é avisado, o Dom Pedro resolve punir a Domitila por conta desse atentado, isso é registrado, né? Ele toma as filhas as filhas que ele teve com a Domitila, leva para o palácio, mais uma afronta a Leopoldina que vai ter que conviver com esses bastardos misturados com os próprios filhos. E ele ordena que ela embarque no navio, tem uma carta assinada pelo Chalaça, o secretário dele, aonde ele tenta fazer cumprir as ordens do Dom Pedro de que ela embarcasse imediatamente para a Europa junto com os irmãos. Então tem uma tentativa inicial de banimento da Domitila por conta desse atentado. Então julga-se que ele, num primeiro momento, acreditou. Porém, ao longo de 1827, então eu falei errado, a Leopoldina já tinha morrido, ela morre em dezembro de 26. Então em 27, quando tem esse atentado, também tem que ser lembrado que na Europa a Áustria está tentando casar o Dom Pedro. E nada pior do que ficaria muito ruim para a Áustria ter a Domitila, né, a amante do Dom Pedro, instalada às portas do palácio. Então o imperador da Áustria está tentando casar novamente o genro, né, e a amante lá no palácio. Então, de repente, até uma intriga do próprio Barão de Marechal, o ministro austríaco, poderia ter causado esse atentado a ponto de... Porque se matassem a Leopoldina, a Domitila, se assassinasse a Domitila, ela viraria mártir. Então, se ela caísse, ia ser mais fácil tentar fazer ela cair em desgraça para tirarem ela da corte. Né? Então, aparentemente, pode também ter sido uma das coisas que foi feita. Mas depois o Dom Pedro, ele, em cartas, em documentação, até mesmo para o ministro da Áustria, ele fala que ele, para justificar o fato dela ter continuado e os irmãos terem ganhado postos, inclusive o irmão dela ter virado o segundo Visconde de Castro, logo em seguida, meses depois disso tudo, ele fala que foi para se justificar como uma forma de desculpas por ter duvidado deles. Então, para o Dom Pedro, em algum momento ficou claro que ela não teve nada a ver com o atentado contra a irmã. Agora, contra a questão do envenenamento, né? Isso começa a surgir na literatura a partir de 1830. Né, que em 1832, por volta disso, começa a sair alguns livros já mencionando essa hipótese do envenenamento. Mas é hipótese, né? Não se tem como comprovar. Nem hoje eu acho que com o que foi recolhido lá na exumação teria como. Aquela carta que a Leopoldina, a última carta, né, que a Leopoldina dita, né, para a irmã, Maria Luísa, ela diz de um horroroso atentado, e na frente da Domitila, né? O que pode ter acontecido isso, às vezes é meio vago. Alguns dizem
que ele agrediu a imperatriz na frente da Domitila porque a imperatriz não queria entrar ao lado da cerimônia, né? Isso é uma das hipóteses. O problema é que, assim, hoje em dia, vamos trazer para os dias de hoje. Você está na Alemanha, se você chamar uma pessoa que você não conhece de você pode ser processado por esse excesso de intimidade. Naquela época, uma germânica, a Habsburgo. Então, esse horroroso atentado pode ter sido até ele ter chamado ela ter xingado ela, ter ofendido verbalmente. Né? Então, pode ser isso. Agora, eu contesto essa carta. Eu não acredito que essa carta seja verdadeira por N motivos. Eu acho... essa carta ela só aparece em 1834 no Brasil, numa versão em português. Essa carta não existe original, não existe ela na Áustria. Eu consultei a biblioteca, o Centro Nacional Austríaco de Conservação do Documento dos Habsburgos, não está com ela, não está com a família Existe um palácio na Itália, que são de alguns descendentes da Maria Luísa com um nobre italiano que ela se casou após a morte do Napoleão. E não está com eles, não está nesse museu que eles mantêm. Nunca ninguém viu essa carta original, né? O que apareceu foi essa carta em português do Rio de Janeiro, que está escrito, que é uma cópia, isso está registrado, essa cópia foi registrada num cartório no Rio de Janeiro em 1834. E tem as assinaturas de quem a levou para ser autenticada. Nas assinaturas estão as pessoas a quem a Leopoldina morreu devendo dinheiro. E na carta, boa parte da carta, mais de um terço da carta, ela fala para quem que ela deve, quanto que ela deve. Ela gasta muito pouco para falar dos filhos que ela está deixando órfão, dos parentes. Uma pessoa que está agonizando, é a última carta que ela está escrevendo, ela vai se preocupar com o que ela está devendo dinheiro. E essas pessoas é que aparecem com a carta anos depois da morte dela. Vendo no Brasil, a última coisa que ela deveria se preocupar era com quem ela estava devendo. Exatamente. Né? Num país desse. Então, essa carta também, eu também vejo isso. O amor que ela tinha pelos filhos é uma paixão. É uma coisa, assim, é uma linha. Né? O resto eu devo ao Cadolino, eu levo ao Flet, ao meu secretário. Né? E aí é todos esses que assinam Agora, essa coisa das dívidas da Leopoldina passa muitas vezes que era tanta dívida que ela era uma perdulária, porque não é possível uma pessoa dever tanto. Nós vemos referências que ela devia para um, para outro, mas onde era utilizado esse dinheiro? Olha, eu brinco, parece que ela criou aquele esquema Ponzi de pirâmide. Então ela fazia assim, ela